Olá, boa tarde, alunos do nono ano da Escola Agrícola. Aqui é a professora Ana Paula, de História. Estou gravando esse vídeo hoje para passar algumas orientações e tirar algumas dúvidas de vocês, certo? Diante das nossas aulas remotas. Semana passada, na quinta-feira, foi feriado e aí eu resolvi fazer o vídeo que vocês fiquem de como irá acontecer nossas aulas, né, nesse novo formato. E para tirar, esclarecer algumas dúvidas quanto ao guia de aprendizagem, as avaliações e como será o envio dessas atividades para mim, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente começar, né, eu queria desejar a todos um ótimo retorno a essa nova fase, né, que tivemos o início na primeira semana de agosto e quero que vamos dizer assim, mesmo com o pesar da gente não se ver pessoalmente, de não ter o retorno presencial ainda, né? Mas que, mesmo que dessa maneira, cada um nas suas casas, a gente consiga ter uma aprendizagem satisfatória, tá bom? Então, vamos aqui a alguns combinados. A tia colocou o caso, a gente vir a ter alguma aula através do aplicativo Google Meet. Aconselho a todos, né, aqueles que ainda não têm o aplicativo no celular, que vocês procurem na Play Store o nome desse aplicativo e baixem no celular de vocês. Ele será muito útil, né, para aulas online, quando houver a necessidade de fazê-las, tá certo? Aqueles que não têm ainda, né, ou então não possuem um celular com muita memória e tal, para estar baixando esses aplicativos, a tia também vai tentar disponibilizar os slides no grupo para aqueles que não puderam acompanhar a aula, e isso no final do dia, tá certo? E aqui são os combinados. Quando a gente tiver aula no Google Meet, eu peço para que vocês procurem seguir essas orientações, tá? Primeiro, quando a professora iniciar a apresentação, desligar os microfones, até para que os outros colegas todos possam escutar o que eu estiver falando, né? As orientações que eu estiver dando, tá certo? Quando a gente liga os microfones e fala todos ao mesmo tempo, não tem como compreender bem. Outra questão. Sempre ao entrar na sala, colocar seu nome completo no chat para termos o controle de presença dos alunos. Assim, quando a gente começar a aula, a primeira coisa a se fazer é vocês irem no chat do próprio Google Meet, né? É um campozinho que vai ter, né, o sinalzinho como se fosse uma folhinha, para que vocês coloquem lá o nome de vocês completo, para depois a tia ter o controle de quem estava presente acompanhando a reunião, tá certo? Outra questão, sempre quando a tia marcar essas reuniões no Google Meet, sempre leve perto de vocês o caderno, o lápis e uma caneta para que vocês possam anotar as informações da aula, tá? E caso haja correção de atividade ou algo do tipo, vocês possam realizar a correção no caderno. Outra questão, quando precisar falar, espere a professora dar a orientação e peça a sua vez no chat. Quando você tiver uma dúvida sobre o conteúdo, alguma coisa que a tia, né, explicou e você não compreendeu, você pode estar pedindo a sua vez lá no chat, né? E aí eu vou dar o espaço para que vocês abram o microfone para perguntarem, ou então pode mandar pergunta lá no chat que também eu vou estar acompanhando, tá? Outra questão importante, só usar o chat da conversa, né, no Google Meet quando realmente for necessário e quando tiver alguma dúvida sobre o assunto. Então, conversas paralelas, esse tipo de coisa, vamos procurar evitar, tá? E por último, né, lembrem-se que durante as próximas semanas os meios digitais, né, tanto o Google Meet como os vídeos no YouTube, o WhatsApp serão nossa nova sala de aula, né, nesse afastamento. Portanto, será exigido de vocês respeito e comportamento diante dessas ferramentas, tá? Então, procurar evitar nessas novas ferramentas digitais, até porque a gente está, né, avaliando vocês também pelo comportamento através das plataformas, tá?
Agora, combinados sobre as aulas gravadas, tá? Essas aulas gravadas, a tia tá falando, por exemplo, dessa aula que eu estou gravando para vocês, estou postando no YouTube, tá? Sempre seguir as orientações e assistir às aulas através do canal no YouTube. Sempre que assistir o vídeo por completo, coloque nos comentários seu nome completo, turma e escola, para que seja contado como presença. Isso aqui é uma coisa muito importante para que vocês não esqueçam. Quando vocês terminarem de assistir o vídeo, né, ao todo, ir lá nos comentários aqui no YouTube mesmo, colocar o seu nome completo, a turma e a escola, tá? Para que depois eu possa fazer o controle de presença, né, de quem realmente visualizou o vídeo, de quem está acompanhando as aulas direitinho, para a gente também colocar lá no controle de vocês, tá bom? E aí, como é que vai ser a nossa nova rotina, tá? Isso, no caso, começando agora nesse mês de agosto, ninguém sabe ainda, né? Até quando continuaremos com as aulas remotas, mas será a nossa nova rotina até o início das nossas aulas presenciais, tá? Toda semana vocês vão receber no grupo do WhatsApp, ou aqueles alunos que não têm acesso à internet vão receber as atividades, né, os guias impressos na escola, tá? E vocês vão receber de história, no caso, um guia por semana. Só que esse guia, ele é dividido em 4 horas aulas, 2 aulas do mês, como se fossem as aulas de agosto, e 2 aulas de reposição, aquelas aulas atrasadas, né, dos meses anteriores, que a gente estava, né, afastado, sem aulas. Então, para a gente conseguir recuperar o nosso ano letivo até o final de dezembro, tá? Vocês vão ter, né, como a gente colocou aí, uma semana para entrega da atividade. Então, sempre eu vou estar mandando a atividade, o guia para vocês na quinta-feira. E vocês têm até a próxima quinta-feira para entregar essa atividade resolvida, tá bom? Quais são os horários de entrega? Respeitando o horário da aula de história na semana, né? Às quintas-feiras, como a gente já tem o nosso calendário, de 1 às 5. Tia, a senhora só vai receber nesse horário? Não, tá bom? Vocês podem estar me enviando a atividade em outros horários, contanto que seja o horário de expediente da escola. O horário que a tia trabalha, né? De 7 às 11 pela manhã ou de 1 hora às 5 da tarde. Nos dias de segunda a sexta-feira, certo? Final de semana, à noite. Evitem estar mandando, né, as atividades e as mensagens. Até porque a tia, né, tem o horário de expediente dela e acaba que às vezes pode... As perguntas é o privado, tá bom? Só sobre essa questão do envio das atividades, vocês podem mandar durante a semana, respeitando esses horários, porém, a retirada de dúvida sobre o conteúdo, dúvidas sobre a atividade, vamos procurar respeitar o horário da aula de vocês na quinta-feira à tarde, tá bom? Aqui o nosso calendário das aulas, né? Como vocês já sabem, a tia já falou. Quinta-feira de 1 às 3, envio de atividades. Durante essa semana, né, desde a semana anterior também eu peço, e durante os próximos dias, até as próximas semanas, eu acredito que até o final do mês, esse envio de atividades será feito da antiga forma, que vocês já tinham costume, tiram a foto da atividade e me mandam para o meu número privado, tá bom? Quando a gente tiver a plataforma que a secretaria está desenvolvendo, vocês vão ter uma videoaula, coisa do tipo, para aprender a manusear essa plataforma e a partir de então, essas atividades na própria plataforma, não será necessário vocês enviarem as fotos, tá? Enquanto isso, vocês continuam me enviando as fotos e eu continuo registrando elas lá no controle de vocês, no controle de atividades do aluno. Atividades atrasadas, aqui é só para aqueles que têm alguma pendência com a atividade, tá? Esses alunos, né, eu peço que entrem em contato comigo no privado
para que eu possa olhar a situação de cada um, como é que tá, né, o nome dele do controle, e poder mandar as atividades novamente para que sejam feitas até o final do mês, para que a gente termine o mês de agosto sem nenhuma pendência, tá bom? Avaliações. Sei que muito curioso para saber como é que vai ser as avaliações diante dessa nova situação. Elas vão acontecer, certo? Só que de uma nova maneira, né? De que maneira, tia? É através de avaliações remotas, do mesmo jeito das atividades que a gente está enviando. Elas serão acumulativas, então terão atividades, desafios semanais, quiz, fórum, mapas que podem valer ponto. Tia, a gente vai ter que fazer tudo isso? Não, né? Será selecionado pelo professor de cada disciplina qual vai ser a maneira melhor de avaliar vocês. E a gente vai estar enviando, vai marcar um tempo de prazo para vocês darem um retorno para a gente irá corrigir e tempo depois a gente vai dar a nota de vocês, tá certo? Vai ser dessa forma, dessa maneira. Vocês prestem atenção nos grupos, tá bom? Sempre fiquem atentos a datas e principalmente aos prazos que a gente estipula, para que vocês não percam, né, nenhuma atividade, nenhuma avaliação. Quando houver atividade valendo ponto, ou avaliação, desafio semanal que valha ponto para nota, a gente vai estar avisando quanto é que aquela atividade vale, tá certo? E o prazo que a gente vai receber. Tia, essas atividades dos guias, elas vão valer ponto? Sim, também. Lembrando, nós temos duas avaliações, a bimestral e a parcial, né? Então, a parcial geralmente é aquela antiga nota do aluno, que vai juntar comportamento, atividade de casa, entre outras coisas. Então, é importante vocês continuem até para ajudar nessa nota parcial, tá certo? E aqui as orientações finais. Sempre que tiver alguma dúvida, para mim, né? Eu vejo muito vocês perguntam, né, lá no grupo do 9º ano mesmo, mas eu peço para aqueles que têm alguma dúvida específica, me procurem no número privado, pode mandar áudio, pode mandar pergunta escrita, tá certo? Que eu vou fazer o possível para responder. Porque eu peço para quem me envie no privado, para a gente não superlotar o grupo do 9º ano com mensagens, tá certo? E correr o risco de algum aluno não conseguir ver os guias direito, porque ficaram lá em cima e tem várias outras mensagens embaixo. Então, vamos procurar, quando você tiver alguma dúvida, me envie uma mensagem que eu tentarei responder o mais breve possível. Portanto, as orientações podem variar. Essas orientações que eu estou dando para vocês são as minhas orientações, né, da disciplina de História, tá bom? Isso não quer dizer que todos os professores vão trabalhar da mesma forma. O professor Chagas tem as orientações dele, professor Milton, entre outros, tá bom? Então, cada professor tem a sua orientação, tem o seu jeito de trabalhar. Então, vamos tentar obedecer, né, a essas orientações, essas regrinhas e procurar fazer sempre o que o professor está orientando, tá? Organizem o caderno de vocês, escrevam o cabeçalho da atividade, o número, né? Vocês vão ver que no guia de atividades, lá em cima, vai ter a semana, né, segunda semana de agosto, e vai ter também o título, né, o tema. Então, coloquem até para dividir uma atividade outra, para diferenciar, para ficar melhor, ficar mais organizado, tá? Se possível, coloquem a página, coloquem o nome de vocês, a turma, tá bom? Sempre copie e resolva a atividade no caderno, a não ser que eu coloque a observação no guia que não é necessário copiar, tá certo? Agora, se eu colocar lá a orientação, né? Copie e resolva no caderno, aí vocês já sabem que tem que copiar e resolver, tá ok? Ao falar com a professora no privado, identifique-se com o seu nome e com a turma, tá bom? Sempre quando forem falar comigo, sempre mandem seu nome, mande a turma direitinho. A tia tem vários alunos, são quase 500, então não tem como eu gravar no celular o contato de todos os meus alunos, tá bom? Então, às vezes pode acontecer de vocês falarem comigo, eu perguntar o nome e a turma até para saber, tirar a dúvida de vocês.
e aguarde pacientemente, né? Lembre-se que eu também vou estar atendendo outros colegas nesse horário. Então, se vocês mandarem uma mensagem, né, nesse horário da tarde, da quinta-feira, e eu demorar um pouco a responder, provavelmente já está respondendo outro colega de vocês, tá bom? Ou então, se vocês mandarem alguma coisa outro dia da semana, eu vou estar atendendo também outras escolas. Então, peço um pouco de paciência e compreensão de vocês quanto a isso. Antes que a gente conclua, a tia preparou aqui uma partezinha só para explicar como é que vai ser a questão dos guias de aprendizagem e a resolução deles, tá certo? De uma maneira que vocês possam estar utilizando eles para auxiliar realmente o estudo de vocês. Por que a tia está fazendo isso? Porque eu percebo que o do guia de aprendizagem, as atividades, e não fazem a leitura do capítulo, não assistem os vídeos, né, indicativos. Então, isso vai, de certa forma, acabar prejudicando a aprendizagem de vocês, certo? A aprendizagem, ela não se dá apenas em resolver atividades, né? Vocês não vão conseguir aprender um conteúdo apenas resolvendo as atividades do guia. Vocês têm que fazer realmente o passo a passo, tá? Tem que ler as páginas do livro sobre o conteúdo, tem que assistir os vídeos indicativos, até porque os vídeos, né, tem algumas aulas, né, excelentes aulas sobre aquele conteúdo, tá? Para ajudar vocês a entender. E só depois é que a gente faz a atividade. A atividade, ela serve para fixar aquele conteúdo na nossa memória, né? Então, não vai adiantar de nada eu pular essas partes e ir direto para a atividade. Como é que eu vou fixar um conteúdo, né? Eu vou gravar aquele conteúdo na minha cabeça se eu nem estudei aquele conteúdo, se eu nem li, tá bom? Então, eu vou passar aqui algumas orientações mostrando o guia como ele é e qual é o passo a passo que vocês devem seguir. Então, o guia, ele vem nessa formatação para vocês, tá certo? Com o nome do professor, a disciplina, a série, a turma e a semana, né? No caso, esse aqui já é o que eu enviei hoje para vocês, da segunda semana de agosto. O nome de vocês e a escola. No início a gente tem uma mensagem para vocês, né? Falando um pouco do tema que vai ser estudado ou revisado. No caso, a gente está revisando alguns conteúdos que vocês já fizeram em alguns cronogramas anteriores, tá? Então, na mensagem a gente tem, né? Olá, pessoal, essa semana vamos aprender um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, né? As atividades a seguir são equivalentes à aula da semana. Então, vamos começar. E aí, as estações. A estação, ela é como se fosse a aula de vocês, né? Cada estação, ela vai valer 2 horas aula, como a tia já comentou. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre a terceira e última fase da Primeira Guerra, né? De 17 até 1918. Aí, nós vamos ter um pequeno texto falando um pouco, né, sobre essa última fase da Primeira Guerra Mundial, da Rússia, né, da Primeira Guerra, os motivos. Para quem já fez, né, o cronograma de atividades, o 5 falava sobre a Revolução Russa e os principais motivos deles terem deixado a guerra, mas a gente vai rever esses conteúdos novamente, tá? Então, depois da leitura do pequeno texto, nós vamos ter a leitura das páginas do livro de lá, estarem lendo sobre esse conteúdo e após essa leitura, orienta, né, no guia que vocês vá, a partir desse link, assistir o vídeo sobre esse conteúdo. O vídeo, ele é somente sobre esse finalzinho da Primeira Guerra Mundial,
tá certo? Por isso que ele ajuda vocês a entenderem melhor, é como se fosse uma explicação realmente daquele conteúdo. Então, aconselho vocês a sempre assistirem os vídeos, porque eles vão ajudar vocês demais a compreenderem o conteúdo, até para as possíveis avaliações, né, para ficar mais fácil para vocês conseguirem fazê-las, tá bom? Vocês vão precisar realmente entender esses capítulos. E aí, por último, nós temos a partezinha Vamos Exercitar, que sempre vai vir nesse campo a atividade que vocês vão fazer, tá certo? Então, no caso aqui, ele orienta, né, que leia o texto e analisa a imagem abaixo para resolver as questões. As questões de atividade vão estar lá no guia de vocês, a gente não vai se deter muito sobre isso, porém, sei que estamos vivendo momentos muito difíceis, né? Muitas atividades, etc. E de muitas novidades. Porém, estaremos juntos e conseguiremos atravessar esse momento da melhor maneira possível. Confio no potencial de cada um de vocês. Sintam-se abraçados por mim, né, a tia Paula. Então, antes de vocês, né, desligarem e saírem do vídeo, não esqueçam de ir aqui nos comentários no YouTube e colocar o nome completo de vocês, a turma e a escola, tá certo? Para que eu possa, no controlezinho de presença, colocar o nome de cada um que estava acompanhando realmente o vídeo, tá bom? Peço a vocês também que procurem deixar sempre as atividades da semana em dia, não deixe acumular, não deixe atrasar, sempre quando for aula daquele professor, procure fazer a atividade naquele dia, para não haver um acúmulo de atividades que irem enviar nos prazos, tá bom? De antemão, quero desejar um final de semana ótimo a todos vocês, uma ótima sexta-feira, um beijo grande a cada um, tá bom? E até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau para vocês, beijão!